No vídeo de hoje vamos falar da freguesia, do tabu, do choque rei. Gente, tá ficando igual o Chaves, a gente assiste, mas já sabe o final. São Paulo e Palmeiras e São Paulo jogaram valendo a liderança do Campeonato Brasileiro na 8ª rodada no Morumbi. Mas vamos falar um pouquinho depois da vinheta. E eu que achei que poderia ter um empate com o São Paulo saindo à frente nesse choque rei no Morumbi. Tá bom, chega. Tá, esperava demais do São Paulo, esperava demais. Bom, vamos falar um pouquinho de São Paulo e Palmeiras. Vou deixar aqui as escalações com vocês. As escalações não fugiram muito do que eu estava imaginando, do que eu estava previsionando. Acho que a única diferença foi do lado do Palmeiras o Maurício no lugar do Vitor Roque. O São Paulo teve Rafael, Bobadilla, Marcos Antônio, Danielzinho. Ali no meio de zaga, Sabino e Alan Franco. Nas laterais, Ramon e Enzo Dias. Ali na frente, Caulilo, Luciano e Caleri. O Palmeiras que teve Carlos Miguel, o Giai no lugar do Kelvin, teve Murilo e Gustavo Gomes junto com o Piquerez na linha de zaga baixa. O Palmeiras que teve o nosso querido Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias, Alan no comando de ataque junto com o Maurício e o Flaco Lopes. Foi um jogo que eu esperava muito mais do São Paulo, tá? Esperava muito mais do São Paulo. Foi uma festa muito bonita que a torcida fez. 54.258 pessoas no Morumbi para uma renda de pouco mais de 3 milhões de reais. Eu esperava mais, tá? Esperava bem mais porque pro São Paulo era um jogo que valia honra e valia também a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras também valia a liderança, mas o Palmeiras era o líder naquele momento. E me pegou o Roger quando ele falou que estudou bem os jogos do São Paulo, estudou quem o São Paulo enfrentou, porque o que ele fez ontem contra o Palmeiras não deu a entender que ele estudou. Acho que o primeiro erro, quando saiu a escalação do Palmeiras, foi o São Paulo ter ido num 4-3-3, que virava um 4-4-2 com o Cauli recompondo. Já que o Roger é um cara que joga com alas e prefere jogar com pontas, ele deveria aderir aos 3 zagueiros, para ele dar a possibilidade do Wendel avançar na esquerda, do Lucas Ramon avançar na direita. E não foi isso que o Roger fez, não chegou nem perto de fazer isso. O São Paulo com 6 minutos tomou o gol, numa bela escapada do Palmeiras. O Carlos Miguel tocou, ela chegou no Giai, que toca para o Gomes lança, a bola chega no Flaco Lopes, que dá uma inversão linda para o Arias tem campo, corre, e aí o Bobadilla tá recuando. Quando o Bobadilla resolve ir para cima do Arias, ele toma o come e o Arias bate de fora da área para fazer 1-0. O Palmeiras não se esforçou, tá? O Arias teve um lance que ele poderia ter feito o segundo gol, que ele sai próximo, né, do Rafael. O Maurício dava condição e poderia receber o passe e faria o segundo gol se recebesse o passe. O Arias foi fominha, chutou para fora. Tem o lance do Murilo, que ele chuta de fora da área, ela passa muito perto do gol do Rafael. E tem o lance do Alan, que ele dribla o Rafael. São Paulo sem goleiro, só que acho que era o Alan Franco que estava cobrindo o gol. O Alan, ao invés de bater, estava sem ângulo, cruzou a bola, passou pela área. O Palmeiras poderia ter colocado um 4-0 no São Paulo nos primeiros 45 minutos. Mas esse não foi o problema mais grave. O problema mais grave foi o São Paulo sequer tentar agredir o Palmeiras. O São Paulo sequer tentou chutar a bola no gol. O Roger precisou de 3 jogos para destruir o que o Crespo construiu. Somente 3. Ele pegou o Marcos Antônio e ele posicionou o Marcos Antônio travado como ponta esquerda. Ele simplesmente posicionou ele travado ali, travou o Bobadilla também e recuou o Danielzinho. E nenhum dos 3 volantes do São Paulo conseguiu se movimentar. O time do São Paulo é um time que tinha um meio-campo muito imprevisível, muito articulado, porque estava sempre abrindo as posições. O Marcos Antônio ele não é um cara rápido, nunca foi. Ele não é um cara de velocidade, nem de marcação, mas ele é um cara que se coloca bem e está sempre dando o bom passe. A mesma coisa do Danielzinho. O Bobadilla é um cara que está num nível mais alto, né, do que esteve na última temporada, por exemplo, e está conseguindo entregar. E aí o técnico ele pegou, enquanto o Abel fechou o jogo no meio de campo, eu falei isso do Crespo na última vez que o São Paulo perdeu o choque rei, o Abel entendeu que o jogo passaria no meio de campo, colocou mais um jogador lá e travou. Então o São Paulo não tinha jogada nas pontas,
o São Paulo tentou centralizar o jogo e ele batia no muro verde. Ele sempre batia no muro verde, a bola ia, voltava. Outra coisa que eu percebi também no primeiro tempo é que o São Paulo não chutava gol e que a segunda bola era sempre do Palmeiras. Sempre a segunda bola era do Palmeiras. Parece que o Palmeiras demonstrava mais vontade, tinha mais âmbito, tinha mais qualidade. E o São Paulo não chutava gol. O primeiro chute do São Paulo ao gol nesse jogo foi aos 39 minutos. Foi pra fora ainda, tá? Nem na direção do gol foi. Ele foi pra fora. Um chute do Luciano. O Palmeiras volta para o segundo tempo, aí a gente tem algumas mexidas do Roger. O Roger tira o Enzo Dias por conta de cartão, ok? Ele coloca o Wendel, ele tira o Alan Franco, que parece que estava machucado, para colocar o Arboleda, e aí ele tira o Cauli para pôr o Tapia. E aí é outro erro que eu também não entendi. Por quê? O Tapia é um cara de mais correria. E o Palmeiras recuou as suas linhas. Como o Palmeiras já tinha um meio-campo mais robusto, com 5 jogadores quando defendia, o Palmeiras travou a linha baixa de meio campo com a linha alta de zaga. O São Paulo não tinha espaço para correr. Então não fazia sentido entrar o Tapia. O que o São Paulo precisaria era trabalhar em cima das laterais. O Tapia é um cara de correria, o Tapia não é ponta. Era um jogo pro 3-5-2 que o Roger não o escalou. E depois disso ficou aquele festival de bola alçada na área que o próprio Roger falou que foi uma ideia que ele teve ali no segundo tempo, já que o time do Palmeiras estava bem fechado. E aí só demonstra a pobreza da ideia, porque colocar uma bola dessa no segundo tempo, bola cruzada, o Carlos Miguel é um goleiro que tem nítidas dificuldades com bola no chão, e não com bola aérea. E aí o time do Palmeiras ficou muito tranquilo dentro da sua proposta, né? Porque ele entregava a bola e o São Paulo fazia duas coisas. Ou cruzava da esquerda ou cruzava da direita e não encontrava nada. Foram 41 cruzamentos com apenas 3 cruzamentos corretos. Sendo que você tem um goleiro que nitidamente tem dificuldade no chão e você vai colocar a bola alta na área. São Paulo praticamente consagrou o Carlos Miguel. Concordo que não tinham muitas possibilidades de você mexer, mas eu acho que ali no campo São Paulino algo quebrou. Ali algo quebrou. O modo como o Marcos Antônio joga mudou, o modo como o Bobadilla joga mudou, o modo como o Danielzinho joga mudou e o São Paulo passou a ser mais propositivo com a bola mais no pé, tentando mais cruzamentos à área. São 32 cruzamentos à área contra o Atlético Mineiro, 41 cruzamentos na área contra o Palmeiras. Ok, são dois times que o São Paulo tem muita dificuldade. O São Paulo não ganha do Atlético Mineiro lá em BH há 10 anos, a última vitória foi em 16. Tem 3 anos que o São Paulo não ganha do Palmeiras. São 12 jogos agora. 8 vitórias do Palmeiras, 4 empates. O São Paulo não sabe. O São Paulo é filho do Palmeiras hoje. O São Paulo é filho, é neto, é eleitor. O São Paulo é filho, é uma freguesia que já supera o tabu. Entendeu? A última vitória que o São Paulo teve contra o Palmeiras foi no Allianz Parque lá no ano de 2023, quando o São Paulo ganhou da Copa do Brasil. De lá pra cá, é só pancada. É só porrada. E não tem nem como a torcida, o Caleri, como o próprio Caleri chegou e falou: ah, mas eles só jogam do mesmo jeito e tudo. Tá, Caleri, eles jogam do mesmo jeito. E tem 12 jogos que vocês não têm competência pra ganhar deles, é isso? É isso que você tá dizendo? Porque realmente é isso que tá acontecendo. O São Paulo não consegue ganhar. E eu até falei no vídeo de ontem, o Palmeiras entra em campo sabendo que vai ganhar. E isso não é salto alto, é uma competência e são dois clubes em tempos instintos da sua história. Totalmente distintos. O Palmeiras, que já se reconstruiu e agora comanda o cenário nacional junto com o Flamengo, e o São Paulo, que caminha passo a passo para sua destruição. Caminha passo a passo. Não acho que tenha que ter muita cobrança em cima do Roger, porque no vídeo que eu fiz da demissão do Crespo, eu falei que o Roger é um técnico nota 3. Ele não goza de prestígio da torcida do São Paulo. E eu acho que o Roger vai cair fora do São Paulo antes mesmo da Copa do Mundo, tá? Antes da Copa do Mundo eu acho que o Roger não fica. Só que a grande questão aqui se tá na decisão do Rafinha e do Rui Costa. Eles têm que aparecer, eles têm que dar uma entrevista e informar. Porque tá meio nítido a ideia do Roger já nesses 2 jogos. E agora o Roger tem o Inter fora de casa, né, no dia 1º de abril. E depois o Cruzeiro, se eu não me engano, no dia 7 de abril. Acho que no dia 4 já tem jogo da Libertadores. Então já vão ser jogos bem encavalados que o São Paulo não pode perder. É complicado porque o Roger não conta com o prestígio da torcida, não conta com o gozo da torcida. Então
A métrica, né, o pavio para ele poder errar é quase zero, ele não pode errar. Do lado do Palmeiras, a gente está falando do líder do Campeonato Brasileiro, a gente está falando de um time que em 8 jogos, vou deixar aqui a tabela de classificação para vocês, tem 6 vitórias, um empate e uma derrota. É uma campanha bem robusta do Palmeiras nesse início, é uma campanha que fala, ó, tamo aí para brigar para ser campeão de novo, tá? Como foi desde 2016 que esse time tem feito isso. Você pega 2016, o Palmeiras é campeão, 2018 o Palmeiras é campeão, 2022 o Palmeiras é campeão, 2023 o Palmeiras é campeão, ano passado, né, nós tivemos o Flamengo, mas o Palmeiras nesse período de 10 anos pode ir para 5 títulos brasileiros. É Palmeiras ou Flamengo essa brincadeira aí. E ficou nítido que o Palmeiras nem quis se esforçar, tá? Eu ouvi muita gente falando, pelo segundo tempo não foi bom do Palmeiras. Não, pelo contrário, a minha visão é, o Palmeiras deu a bola pro São Paulo. Falou assim, pra que eu vou me esforçar? Pra que eu vou me matar se os caras não sabem nem o que fazem com a bola? Deixa a bola com eles, era nítido. O Carlos Miguel pegava, quebrava pro ataque. Pegava, quebrava pro ataque. Ele nem buscava o Flaco, ele dava a bola pra defesa São Paulina. E aí o São Paulo pegava a bola, com seus meias totalmente travados, sem articulação no meio de campo. A bola vinha pras laterais, chuveiro na área, cruzamento na área. E ficou isso o jogo inteiro. São Paulo podia estar jogando até agora. Ia estar 1-0 pro Palmeiras e o Palmeiras... A minha mãe podia estar na linha de zaga do Palmeiras que não ia fazer diferença nenhuma. Esse foi o nível do jogo de ontem. Vou deixar aqui para vocês os números do jogo, as estatísticas. Os gols esperados, o São Paulo teve 0.05, para você ver como o São Paulo atacou. E o Palmeiras teve 0.17, foi... Acho que isso aqui está um pouco abaixo, mas não sou eu que crio as regras, tá? Posse de bola, o São Paulo teve 63% contra 37% do Palmeiras. Finalizações, o São Paulo teve 3, o Palmeiras teve 6. Finalizações do gol, 0 do São Paulo. 0. Contra 2 finalizações ao gol do Palmeiras, chances claras, nenhuma para os dois lados. São 10 escanteios do São Paulo contra 1 do Palmeiras. São 10 escanteios contra 1. O que eu posso dizer é que o time do São Paulo pelo menos correu. Tá? Eu tô vendo muita gente falar que o time não corre, que o time não joga. Pelo menos correu. E foi um time que teve 29 desarmes ao longo do jogo. Então, pelo menos correu, o São Paulo correu, tentou. O São Paulo não é um time qualificado, tá? É menos qualificado que o Palmeiras. Outra coisa, você olha o time do Palmeiras no campo tava com Arias, Flaco Lopes, Andreas Pereira. O Andreas Pereira até um tempo atrás estava na seleção. Flaco Lopes é a seleção argentina, o Arias é a seleção colombiana, Piquerez é a seleção uruguaia, Gustavo Gomes é a seleção paraguaia. E aí você vai vendo o nível que a gente tem. Aí você vai olhar pro banco do Palmeiras, Emiliano Martins, seleção uruguaia. Lucas Evangelista, um ótimo jogador. Vitor Roque, há pouco tempo foi seleção brasileira. Inácio Souza, argentino de muita qualidade. Então, isso que eu nem citei o Paulinho, tá, gente? Eu esqueci de citar o Paulinho, para vocês terem noção, tá, do banco do Palmeiras. Aí você vai olhar o banco do São Paulo, o banco do São Paulo é mais gente de base. É o Hugo, é o Jorginho, é o Pedro Ferreira, é o Ferreirinha. Cara... O Ferreirinha e eu jogando é a mesma coisa. Corre, baixa a cabeça e seja o que Deus quiser. Então não tem muita capacidade, não tem muita qualidade. Mas tudo isso que eu citei agora é imponderável, é inaceitável que o São Paulo sequer chute ao gol do Palmeiras, sequer agrida o Palmeiras, sequer tente machucar o Palmeiras. 54 mil pessoas foram ao Morumbi, fizeram a festa que fizeram para o São Paulo fazer o papelão. E é gozado que essa vitória, essa derrota que o São Paulo teve, ela é mais humilhante que aquele 5-0 do pós-Copa do Brasil do Dorival. Aquele 5-0 o São Paulo ainda chutou. São Paulo ainda entrou em... Aqui o São Paulo não entrou em campo. São Paulo não entrou em campo. Tem as questões do Abel, que eu não vou ficar citando muito aqui. Acho que ele... estava certo em algumas reclamações, porque acabaram tendo algumas faltas no Arias que o Daronco deixou passar. Mas o Abel é preponderante na reclamação, e se ele não fosse expulso no Clássico, eu acho que eu mudaria meu nome, tá? Mas foi uma boa vitória do Palmeiras, uma margem, já dá pra colocar no CPF, tá? Enquanto o São Paulino, a única coisa que ele pode falar é dos mata-matas, que aí realmente é uma paternidade tricolor, o Palmeiras vem mostrando nos momentos atuais que ele é o atual pai do São Paulo. E mais doloroso ainda foi uma vitória que o Palmeiras teve, que humilhou o São Paulo, o Palmeiras humilhou o São Paulo, ao ponto de
ter pichação já nos arredores do Morumbi, de ter um fora Roger, de ter um fora Rafinha, de ter um fora Rui Costa. Porque esse 1-0 tem o mesmo efeito de um 4 ou de um 5-0 para quem assistiu o jogo. O Palmeiras, ele enfrentou uma equipe que proporcionou para ele o mesmo perigo, o mesmo nível de periculosidade que uma equipe da Série D, que uma equipe sem divisão. E isso passa a ser inaceitável para o São Paulo. Gente, meu nome é Fernando, esse foi mais um Zona Mista. Eu peço que você que está assistindo o canal e é inscrito, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com seus amigos. E você que está chegando agora, sem crise, sem problema, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like já para ajudar, beleza? Mas diga aí, já dá para chamar o Palmeiras de Papai Tricolor? Papai Alviverde? Deixa aí nos comentários, beleza? Um ótimo domingo para cada um de vocês e fui!